Bom dia, turma! Hoje na nossa aula nós trataremos sobre o assunto analogia. Analogia é uma relação de semelhança estabelecida entre duas ou mais entidades. Vou dar um exemplo a vocês. Lembra quando iam vender a vila e todos tentaram convencer seu barriga a não vender? Já ouviram falar sobre a história de Esther, aquela que tem na Bíblia? Ei, é aquela que dá o banquete pro rei, professor? Sim, Nhonho, ela mesma. E tinha sanduíche de presunto? Ai, Chaves, vai você saber de Ainda bem que o professor Linguiça não tava lá. Me escapuliu. Bom, vamos lá. Bem, como eu dizia, vamos pensar nessas duas histórias e ver o que elas têm em comum. O rei Xerxes deu um banquete de 7 dias em seu palácio e chamou a rainha Vasti para mostrá-la às pessoas que estavam lá, mas ela se recusou a ir. Então o rei se reuniu com os sábios e quis a opinião deles sobre o que deveria fazer com Vasti. Já que ela não foi quando ele a chamou, então decidiram expulsar a rainha Vasti do palácio. Mas o rei precisava de uma nova rainha, e então ele mandou uma carta a todas as províncias, falando para as virgens se apresentarem a ele. Esther era órfã de pai e mãe, mas diferente de você, Chaves, o tio, Mardoqueu, a criou. Ela foi levada até o rei e ele gostou muito dela, e então casou-se com ela e deu um grande banquete. Mardoqueu estava na porta do palácio quando ouviu 2 guardas conspirarem em favor da morte do rei, e contou a Esther, e ela contou ao rei, que enforcou os 2 guardas. O rei precisava de homens de confiança e nomeou Amã a uma posição mais elevada que os outros, e ordenou que todos se prostrassem diante dele também. Mardoqueu não fazia isso, e Amã ficou muito irritado. Ele descobriu que Mardoqueu era judeu, e resolveu exterminar todo o povo judeu da província. O rei concordou e o decreto foi lançado. Quando Mardoqueu soube do que havia acontecido, vestiu-se de pano de saco e andava chorando pela cidade. Foi até o palácio, mas não pôde entrar por estar vestido daquela maneira. Esther ficou sabendo e mandou que enviassem a seu tio roupas, mas Mardoqueu não quis se vestir delas. Então Esther mandou um oficial saber o que havia acontecido para Mardoqueu agir dessa maneira. O oficial fez o que ele mandou e, na volta, contou tudo o que estava acontecendo e deu uma cópia do decreto a Esther. A rainha então mandou dizer que não podia fazer muita coisa e que há 30 dias já não era chamada pelo rei. E agora, quem poderá ajudar? Chapolin não conhece essa história e não sabe o que fazer. Será que os judeus vão morrer? E a pergunta que não quer calar: será que tinha sanduíches de presunto no banquete?